boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos aqui à nossa aula de arte hoje, sejam bem-vindos ao canal Educação, professor Adeildo aqui com vocês, vamos dar continuidade. A aula passada a gente falou de música tradicional piauiense, né? A música folclórica, a música tradicional, a música trazida da Europa, né? A chamada música clássica, os corais, os grupos de bandolim, enfim. Hoje a gente vai tratar de música moderna no Piauí. Hoje são 31 de agosto. Vamos lá, para falar de música moderna, a gente vai tratar daquilo que apareceu meio que lá por volta do começo do século, né? Vamos começar com o chorinho. Vou pegar logo aqui minha caneta. O chorinho, o choro conhecido como chorinho. Bom, o choro já tem aí, né, quase 150 anos de história. E o notável é que continua como um vulcão em ebulição, né, irradiando lavas férteis nas novas gerações e com isso assegurando, felizmente, pelos séculos vindouros, safras cada vez melhores de músicos e apaixonados divulgadores do choro. Aqui no Piauí, quando a gente fala de música popular, eu falei de música tradicional, a gente está falando de música moderna, mas há uma diferençazinha quanto à questão é música popular, viu? Música popular ou brasileira ou música popular adaptada. Esse tipo de música que a gente está falando agora, talvez você não tenha ouvido falar de choro, de chorinho, ou só ouvido falar, ou acha que no Piauí não se faz esse tipo de música. Faz sim, ok? Então, o chorinho, ele começou por volta da década de 70 aqui em Teresina, né? Ele deixa sua marca em Teresina na década de 70, com o surgimento de alguns grupos que vão se destacar, como a Turma do Chorinho, que tinha cadeira cativa na Radiodifusora de Teresina, aqui uma rádio tradicional, né, na capital, e apresentava-se sempre às terças-feiras. Esse grupo Turma do Chorinho, na década de 70, sempre às terças-feiras. A história da formação desse grupo foi semeada pelo clarinetista e saxofonista Abel Ferreira. É bom a gente falar que o choro tem no clarinete e no saxofone uma base, ok? Quando de sua passagem em nossa cidade, ao dirigir-se ao público repetidas vezes, ele incentivou os piauienses a formarem grupos de choro e a semente frutificou, ok? Aqui na foto a primeira formação da Turma do Chorinho. Essa aqui, a primeira formação. E aí do lado a Turma do Choro de Teresina na década de 70, já a partir da segunda formação. Então a gente vê aí trompete, tem violão clássico, né, violão popular, tem flauta, saxofone e acompanhamentos também de percussão. Isso aqui é uma variedade. O choro, no início, ele não tinha acompanhamento de percussão. Bom, essa é a turma que fazia o chorinho em Teresina. Aqui no início do século XX, a gente consumia muito a música que vinha da Europa, passava pelo sul do país, passava pelo sudeste, depois subia aqui para o nordeste através das cidades maiores, né? Pernambuco, em Recife e Fortaleza, aí chegava aqui em Teresina depois, se tornando populares. Mas o chorinho foi crescendo, aí na segunda metade do século XX ele acabou vindo para cá, e ainda hoje, acreditem, tem grupos de chorinho em Teresina. Outra banda, que aqui já vai dar uma pulada no tempo, né? Conhecidíssima aqui com músicas de vários estilos, são os Brasinhas. Quem foi adulto na década de 80, até mesmo adolescente, na década de 80 em Teresina, ouviu falar dos Brasinhas. Os Brasinhas surgiram provocando uma tremenda reviravolta por parte do público feminino. Os Brasinhas eram constituídos por jovens cabeludos, como mandava o figurino, e todas genuinamente piauienses. Como assim, professor? Todos cabeludos. Aqui é o corte do cabelo, certo? Porque o corte militar, aquele bem baixinho, era o corte de cabelo considerado, né, o corte de cabelo masculino de todas as pessoas de bom comportamento.
Então, num comportamento de contracultura, certo? E entrando na chamada onda da Jovem Guarda ou do Iê, 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 que invadia a música brasileira naquela época, o cabelo comprido ou o cabelo mais volumoso era moda. Então isso mexia muito também lá com o público feminino da época, certo? Todos genuinamente piauienses. Compunha o conjunto em sua primeira formação os músicos Ernesto na bateria, o Chico na guitarra solo, Paulo Vasconcelos na guitarra base, o Sidney no vocal e o Getúlio no baixo. Alguns meses depois, os Brasinhas ganhava, né, a valiosa participação do guitarrista Assis Davis, um dos melhores músicos piauienses no que se refere à época da Jovem Guarda. E é bom falar que a Jovem Guarda trouxe uma nova maneira de representar a música jovem no Brasil. Na época da Jovem Guarda existia outro movimento, que era um movimento chamado Música Popular Brasileira, a MPB, que estava nascendo, e era uma música mais tocada para o pessoal, para o público de universidade, né? Era a chamada música universitária. Então, as músicas, aliás, as letras dessas músicas, elas eram mais voltadas para questões de cunho político, de reflexão social, econômica. Então, era chamada música da galera cult. As músicas mais populares, que não tinham engajamento nesse sentido, né, político-social, era o pessoal do Iê, Iê, Iê ou da Jovem Guarda. Por quê? Porque as letras falavam de namoro, de relacionamentos que rompiam e que reatavam, de valorização dos bens materiais, como comprar um carro, né? A questão do Roberto Carlos com o Calhambeque, entre outras situações. Esse pessoal da Jovem Guarda era chamado de música não engajada ou alienada. E o pessoal da MPB era chamado de música engajada ou política. Bom, a Jovem Guarda foi representada aqui pelos Brasinhas. Com a chegada do Assis, alguns meses depois, saem do conjunto Chico Vasconcelos e o Ernesto, que vai para a bateria, né, o vocalista Sidney. Com essa formação, os Brasinhas conquistaram em pouquíssimo tempo o público teresinense de algumas cidades do interior por onde passava. Eu mesmo, na década de 80, né, pré-adolescente, ouvia o anúncio, né, dos shows dos Brasinhas pela TV. Passava bastante. Aqui, os músicos, a banda Os Brasinhas, com representação do tipo de música da Jovem Guarda aqui em Teresina, nos idos ali, né, das décadas de 70, 80. Ok? Pessoal aqui com guitarra elétrica. Essa coisa aqui, esse instrumento, essa guitarra elétrica, ela é inserida na música brasileira pelo movimento tropicalista. Então começa o movimento tropicalista, eles fazem aquela mesma visão da antropofagia artística, né, antropofagia cultural, colocada no início do século XX pelo Oswald de Andrade, em que o que vinha de fora poderia ser assimilado e usado para representação de coisas feitas aqui dentro, aqui no nosso país. Muita gente torceu o nariz para a guitarra elétrica, né? A gente chama aqui de guitarra só, porque assim, esse instrumento é chamado lá fora de guitarra. Todo violão é guitarra. Quando é assim, eles chamam de guitarra elétrica. Aqui a gente chama de violão, o acústico, e de guitarra apenas, né, ou baixo, a elétrica. Enfim, é característica da Jovem Guarda introduzida pelo tropicalismo, pelo movimento tropicalista. E imitam muito o jeito de tocar e de cantar desse mesmo movimento nos Estados Unidos e na Europa, que era um movimento jovem, uma música jovem que estava aparecendo e ganhando destaque. E quanto mais destaque tinha, quanto mais moda criava, quanto mais audiência tinha, claro que o mercado ia responder para isso e ia lançar bandas o tempo todo, com várias formações. Aqui em Teresina a gente teve a nossa Os Brasinhas. Vamos continuar aqui. Dentro do processo tropicalista, a gente vai ter a representação do nosso poeta torto, né? Em 1967, mais um outro piauiense ganha destaque no cenário musical do país. E era esse rapaz aí, o Torquato Neto, um dos artífices do movimento Tropicália, juntamente com Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Eles estudaram juntos na escola em Salvador, se conheceram lá, e lá se formou nessa amizade e a contribuição artística do Torquato para o movimento tropicalista nasce aí. O Torquato Neto ainda hoje é destaque em jornais, né, como a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, e em especiais de TV, como que foi mostrado pela TV Manchete, essa aqui extinta, né, TV Manchete, em 1992, com a direção do cineasta Ivan Cardoso. Pouca gente sabe, pouca gente comenta, mas o papel fundamental desse artista piauiense, Torquato Neto, em formulação de letras, de músicas para o movimento tropicalista, foi de extrema importância. Ele, Caetano Veloso e Gilberto Gil tinham uma aproximação, não só artística, mas também de amizade. Quando, em 73, salvo engano, ele faleceu, o Caetano Veloso veio para fazer um show em Fortaleza e de lá ele veio para Teresina para falar com o pai do Torquato. Ele não pôde participar do velório, mas foi falar com o pai do Torquato. E ele conta essa história num vídeo no YouTube para o programa do Serginho Groisman. Vocês podem até procurar depois isso. Programa, né, do Serginho Groisman, Caetano Veloso, música Teresina. Aí vocês vão ver ele contando lá essa história. Ele disse que chegou aqui em Teresina, conversar com o pai do Torquato, e aí não se aguentou, na conversa ele chorava. O pai do Torquato então colhe uma rosa menina do jardim e dá para ele de presente em agradecimento à visita e também oferece uma cajuína. Aí ele se consola e, voltando para Fortaleza, no avião ele faz a música Teresina, né? Música cajuína, que faz parte de todos os shows do Caetano. Ele inclusive fez deu uma renovada, né, com um novo arranjo para essa música, também está disponível no YouTube, a música Cajuína, que é um poema em homenagem à pessoa que foi o Torquato Neto, nosso poeta torto. Dando continuidade, em 1969, existiu também em Teresina um conjunto chamado de Golden Girls. Isso, uma banda feminina, né? Formado aí exatamente, exclusivamente por mulheres. Esse conjunto teve vida curta, embora tenha conseguido se apresentar em vários locais, como no auditório da Rádio Clube, onde futuramente seria instalado a TV Clube. A Rádio Clube começou a funcionar apresentando as novidades da música piauiense e do restante do país também. Aí, em 1972, em dezembro de 72, é fundada a TV Clube. Esse ano está fazendo 50 anos. Nesse mesmo ano, surgiu na capital um cantor mirim, chamado Jurandir Vieira, que causou uma grande sensação nos programas de auditório na época. Esse mesmo Jurandir Vieira voltou a se apresentar ultimamente no programa The Voice, né, para a maioridade, para os seniors, né? Como é que chama o programa? The Voice Master? Não lembro, para mais de 60 anos. Enfim. E ele se apresenta e se sai bem, né, na disputa, fica bastante tempo lá, reconhecido nacionalmente pelo talento. Fica aí o nome do Jurandir Vieira. Deve ser isso, né? The Voice Mais, é isso mesmo. A cidade era Teresina, o ano era 82, aqui já estamos na década de 80. No Brasil, a ditadura militar caminhava para seu fim, né? A ditadura acabou em 1985. Os brasileiros choravam a derrota da seleção na Copa do Mundo, eu lembro, tinha 10 anos nesse tempo. E o mundo acompanhava a guerra entre Argentina e Inglaterra pelas Ilhas Malvinas, a Guerra das Malvinas. Em meio a esse contexto, na capital piauiense, né, longe de tudo e de todos, e aqui é interessante porque por muito tempo a gente ficou nisso, né, longe de tudo e de todos, só vendo as coisas acontecerem. Hoje em dia é diferente. O que acontecia? Um acontecimento que reverberaria, eita, nome grande, reverberaria pelos 20 anos seguintes,
ou seja, até 2002, né, estava se desenhando a formação da banda Vênus e o nascimento do heavy metal piauiense. Exatamente o que você ouviu. O rock do metal pesado piauiense, da banda Vênus. Ouvi muito falar desta banda. Não fui para show nenhum, mas enfim, minha mãe não deixava, né? Mas a banda Vênus é assim. Surgiu em 82, rompeu a barreira do silêncio alternativo que existia na cena teresinense. Aqui não tinha. E tinha admiradores de rock, né? Rock chamado rock pauleira, rock metal, rock pesado, mas não tinha uma banda que representasse esse estilo de música. Então a banda Vênus veio para isso, né? Rompe com esse silêncio que existia na cena teresinense. 2 anos depois encabeçou o Setembro Rock, primeiro festival de metal realizado no Piauí. O grupo lançou o disco em 1986 e no ano seguinte chegou a tocar no Teatro 4 de Setembro, que abominava espetáculos de rock na casa. Ou seja, no Teatro 4 de Setembro não era visto com bons olhos o rock, esse rock mais pesado, né? Bom, deixa eu falar aqui para vocês. Na década de 80, 1982 a 85 mais ou menos, na nossa cidade, nós, ainda muito provincianos, né, a gente dava pouco valor a certas manifestações artísticas musicais um pouco mais radicais, certo? Eu lembro que minha mãe dizia que isso era coisa de, abre aspas, maloqueiro, fecha aspas. Então a gente se empolgava, mas não se envolvia muito. E aí, devagarinho, a banda Vênus veio ganhando espaço até que conseguiu se apresentar no Teatro 4 de Setembro, que era visto como uma casa muito tradicional. É uma casa muito tradicional, mas ela não se pensava, né, não se admitia que uma banda de rock, de heavy metal, se apresentasse no Teatro 4 de Setembro. Era quase como uma ofensa. Mas eles conseguiram, quebraram esse tabu e não teve nadinha. Ao mesmo tempo que a banda Vênus fazia a cabeça dos metaleiros de Teresina, surgiu a Avalon e o Megahertz. Os dois grupos gravaram um LP. Para quem não sabe, um LP é o bolachão preto, né? O disco de vinil, chamado aí de long play, aquele disco grande. O disco menorzinho a gente chamava de compacto, do inglês, né, compact disc. E depois, com o lançamento do CD, a gente, para não chamar compacto, chamou de CD mesmo. Então, eles gravaram LP para Cogumelo Records, gravadora que lançou o primeiro disco do Sepultura. Os dois grupos, tanto o Avalon quanto o Megahertz, gravou um LP com essa Cogumelo Records, que nada mais nada menos lançou o primeiro disco do Sepultura, que é uma referência nacional do rock pesado, certo? Do heavy metal, metal pesado. Por que chama assim heavy metal, esse tipo de música? A quantidade de aparelhagem para a apresentação de uma banda assim, quando esse estilo começou, era muita. Eram toneladas de equipamento de metal pesado. Então, em inglês, heavy metal, metal pesado, acabou caracterizando esse estilo de rock, certo? Por isso se chama assim, né? Heavy metal. Então, tivemos a banda Vênus, tivemos a banda Avalon, a banda Megahertz, eles tocaram bastante. Mas mesmo assim, né, havia em Teresina, principalmente a partir do início da década de 90, começou a crescer um gosto pelo dance. A gente chamava a música dançante, né, de balanço. Era música eletrônica que estava começando. Então, as chamadas casas de show, as discotecas, a gente tinha a Matrichan, na Zona Leste, para quem tinha um pouquinho mais de condição financeira, pessoal, né, os chamados Mauricinhos e Patricinhas naquela época frequentavam a Matrichan. E a gente tinha outra na Zona Sul, que eu não estou lembrado do nome agora, mas também era bastante popular. Aquários, pronto, lembrei. A casa de show Aquários, que ficava, né, recebia mais o público da Zona Sul, dos menos favorecidos. Mas que durante toda a década de 80 e 90 foram bastante procurados.
Não podemos deixar de falar do reggae, o movimento reggae, e utilizamos desta forma para contemplar aspectos musicais, sociais e culturais, certo? Teve reconhecimento internacionalmente como patrimônio imaterial da humanidade em 2018. O título foi anunciado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, né, a Unesco, que considerou, abre aspas, a sua contribuição à reflexão internacional sobre questões como injustiça, resistência, amor e condição humana, que destacam a força intelectual, sociopolítica, espiritual e sensual deste elemento do patrimônio cultural, fecha aspas. Então, nessa importância como elemento cultural e na rota dessa conquista, Teresina coleciona bandas e artistas que mantêm o reggae vivo para conquistar novas consciências. Então, gente, o que a gente vê até agora? Até aqui. Partindo do choro, que é uma variação, né, do samba, a gente teve as nossa representações, né, com da aula passada, da aula da música tradicional, né, as bandolineiras de Oeiras, a Orquestra Sinfônica de Teresina, esse pessoal da música mais tradicional foi dando espaço para essa música mais popular. O choro fez a sua parte, o samba também foi muito importante aqui dentro desse cenário, e a modernidade veio abrindo portas. O rock se estabeleceu aí, o pop, a gente chama hoje, o que a gente chamava antigamente de iê, 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 ou jovem guarda, é um equivalente mais ou menos ao pop de hoje. Então ele vai entrando aí também. E o reggae chega com a sua vez, né? E afirmam seus defensores que veio conquistar novas consciências. Um desses entusiastas é o músico Nildo Viana. Ele é líder do grupo Alma Roots. E ele diz o seguinte, abre aspas, eu vi praticamente esse movimento nascer na cidade. E de conhecer muitas bandas, surgiu a necessidade de cantar músicas nossas, com uma proposta de banda de reggae tradicional que pudesse colocar também a nossa sonoridade. Encaramos esse projeto como quem visa trabalhar de conscientização. Isto é até mais importante do que só tocar, declara aí o Nildo Viana. Mas o reggae também passou pelo seu processo de tabu, como passou o heavy metal, certo? Mesmo porque a gente sabe que, culturalmente, e por conta de ser um tipo de estilo musical, né, negro, passou por vários preconceitos para ser aceito. Eu lembro que quando a gente falava em escutar reggae, a gente escutava dos nossos pais as mesmas críticas, né, em relação que eram colocadas em relação ao rock pesado, ao heavy metal. Então era tudo muito reservado para o tradicional. O interessante era você ouvir MPB, né? Os pais achavam mais interessante, achavam que você não estava envolvido com coisa pesada se você ouvisse MPB, se você ouvisse um pop, né? Uma música romântica internacional, algo assim mais comportado. Isso até o final da década de 90. Depois as coisas foram sendo mais esclarecidas, o conhecimento veio e as propostas foram sendo mais aceitas. Então, se era ruim a gente escutar heavy metal, imagine reggae. Aí é que era pior mesmo, porque ainda tinha associação, né, com o consumo de drogas ilícitas nesse caso. Não que o reggae tinha essa associação, era a cabeça das pessoas, ainda faziam esse agrave no preconceito em relação ao reggae. Então o reggae entra em Teresina com esse processo aí através do Nildo Viana. Ele reflete sobre as contribuições, né, do reggae para a sociedade, não somente aos músicos. Aqui a imagem aí com a banda Alma Roots. A perspectiva adotada por ele é de um engajamento social pautado nos ensinamentos do reggae roots, que é o reggae de raiz original. Abre aspas, enxerga o reggae mais do que uma militância política, mas também social. O povo pobre tem uma lição muito importante que não está apenas no sofrimento, mas na criatividade de, mesmo no pouco, conseguir ser feliz, conta ele. A missão é considerada também como compromisso artístico,
Aí ele diz outra vez: não podemos aceitar absurdos como racismo, homofobia, violência contra a mulher e ficarmos calados, completa. Então, nessa ideia, com essas ideias, a banda prolifera, não é? Os seus pensamentos, a sua música e a sua atitude frente ao quadro social que tanto a cidade de Teresina como o país inteiro, né? E o mundo todo está vivendo de novas discussões, de novas colocações e de crescimento cultural. Passamos pelo rock, chorinho, né? Heavy metal, reggae. Vamos falar de forró. Como falar de música moderna piauiense sem falar de forró? Piauí está no Nordeste. O Nordeste tem, por excelência, essa característica, né, de ter o forró, ter o shot, o baião, o chachado. E aqui o forró é um dos tipos de música mais populares que existe. E para representar, a gente vai falar aqui da banda Xenhenhen. Xenhenhen é forró de cara nova, diferente de tudo que se ouve e se vê por aí, com sua proposta que une música, humor e cultura nordestina. O Xenhenhen conquista cada dia mais fãs e mais espaço no cenário musical. A banda Xenhenhen, ela está aí colocada mais como uma banda mais próxima do contemporâneo, certo? Mas o forró, praticamente no Brasil todo, com mais força no Nordeste, é uma linguagem nordestina. E eu podia citar aqui nomes, né, bem mais expressivos, mas todos do cenário nacional. Para falar de Piauí, algumas bandas se destacaram bastante, mas essa ganhou espaço por conta da inovação da linguagem. A gente vai já ver como. O show deles é um espetáculo à parte. O figurino e a cenografia dos shows se misturam, né, mesclam o moderno e o inovador, com as raízes tradicionais da cultura nordestina, mostrando a essência da cultura. A banda inicia com pequenas apresentações em aniversários, festejos, clubes, formaturas, e em pouco tempo começou a despontar no cenário musical, passando a participar de shows de grande público. O grupo visa uma projeção nacional, passando por casas de shows e grandes centros culturais. Suas letras são irreverentes, divertidas e brincam com o cotidiano popular. Então isso daqui é uma escolha da banda. Eles perceberam que essa linguagem aqui seria a melhor para atingir os objetivos de proliferação do forró deles. Então eles têm 3 CDs gravados, né, e um DVD. A banda Xenhenhen é essa daqui. O Léo, que está na voz e no acordeon, certo? Na sanfona. O Pônei no triângulo e percussão, que também se veste de maneira icônica para fazer graça, né, no grupo. O Seu Madruga, que toca zabumba. Ele é esse moço aqui do lado que realmente lembra o personagem Seu Madruga, do Chaves. Ainda tem o Shrek no contrabaixo, o Capitão Caverna na guitarra, o Caverninha no teclado, né, e o 3 em 1 na bateria. Então, só pelos nomes, a gente percebe a intenção humorística, né, de agradar, pelo menos pelo riso também e pela boa música, o grupo Xenhenhen. É um grupo variado, toca tanto músicas autorais como de outros compositores. E quando a gente fala de traquejo popular, de representação popular, a gente vai ver tanto na sanfona, no triângulo e na zabumba, que é a base do forró, certo? Aqui no chapéu do Seu Madruga, ele traz uma espécie de chapéu feito de palha de babaçu, que já é uma referência ao artesanato local piauiense, certo? E um chamativo também, porque vai lembrar uma grande banda internacional que tem um guitarrista que usa um troço na cabeça. Então essa é a Xenhenhen. Temos mais? Tem sim. Trazendo para uma coisa mais mista e mística às vezes também, certo? Vamos falar dessa banda aqui, Vale do Até. Vou ler aqui para vocês entenderem. O Vale do Até é uma das bandas mais queridas do Piauí, conquistando multidões por onde passa.
O grupo trouxe a diversidade para as suas composições. Aí eles vão misturar o quê? Rock, MPB, pop e música regional. Então, basicamente, eles vão ser um grupo pop, ok? Quando a gente vai falar de bandas atuais, bandas mais contemporâneas, é comum que elas apresentem essa variedade musical, principalmente quando elas têm essa tendência de querer se projetar para um grande público, porque você procura agradar o máximo de públicos possível, ok? O rock, bastante querido pela juventude, né, pelo pessoal mais novo. O MPB é um estilo que já guarda ali aquele público mais antigo. O pop, o pessoal mais novo ainda. E o regional, para quem dá valor ao que é daqui mesmo. Então ele não se prende a um único estilo e vai atraindo um público bem variado. Os integrantes, Quaresma e Júnior Caixão, criaram um conjunto de violão para tocar em bares chamado Papel de Parede. E depois de participar 3 vezes do Festival Chapada do Curisco, que é o Chapadão, né, decidiram começar um novo projeto. Em 2004, em Teresina, nasce a banda Vale do Até, gestada no ambiente universitário, com uma proposta de experimentação rítmica para apresentar ao público um som original. Então é uma coisa que foi sentada, estudada, eles perceberam que seria interessante apresentar uma coisa nova, estavam com muita criatividade e aí, né, partiram à luta. A banda já lançou os álbuns Pelos Pátios Partidos em Festa, de 2008, Alegria de Girar, de 2009 e Manual de Instruções para, de 2018. O Vale do Até já dividiu o palco com músicos da MPB, como Caetano Veloso, João Bosco, Bossa Cuca Nova, Fernanda Porto, Cachorro Grande, Nação Zumbi, Vanessa da Mata, Maria Gadu, Nando Reis e Paralamas do Sucesso. Essa galera todinha aqui conhecida da gente. Participou de Feira Internacional da Música em Fortaleza, da Quarta-feira de Arte e Cultura Nação Piauí em Brasília, do Festival Piauí Pop, entre outros. E com tanta mistura poética, seriedade e musicalidade, a banda sem prazo de validade vai emocionando o público cada vez mais ávido pela singularidade que é a Vale do Até. Eu também demorei um tanto para entender esse Vale do Até, ok? Um pouco de humor aí com o nome da banda. A banda tem essa formação, os atuais integrantes são esses. O Zé Quaresma, que é vocalista e compositor, o Vazin Silva na guitarra, João Noel na bateria, o Leone Vinícius, tecladista, e o Igor Melo, que é baixista. Esse tipo de banda, gente, aqui no Piauí, geralmente se forma em ambientes universitários. Ou já nasce em turmas de ensino médio. Aquela galera, os amigos, né, que se reúnem, que gostam de música, que têm criatividade, que querem criar alguma coisa, já saem do ensino médio e se encontram na faculdade, na universidade, criando coisas novas. E aí, nessa situação, nessas atmosferas, muitas vezes aparece uma banda que se propõe a um estilo de música, ou mais alternativo, ou menos alternativo, ou mais popular, ou mais regional, mas geralmente a criação é essa, certo? Uns amigos de escola que acabam se reunindo e formando alguma coisa. Aqui em Teresina acontece não muito, mas acontece mais do que acontecia antes. Pronto, em termos presente, né, na nossa contemporaneidade, existem mais tentativas. Se todas elas dessem certo, seria até muito mais. Mas aqui e acolá tem a questão econômica, tem a questão do público, tem a questão do mercado em si, das propostas, né, aceitação e tudo mais. Porque isso não é só aqui em Teresina. Todas as bandas locais, em qualquer lugar do mundo, elas têm dificuldade de crescer a nível local. Então, muitos projetos eles acabam alçando outras situações, né, externas, para ser reconhecidos só muito depois pelo próprio público local. Aí muitas partem por aí. Mas a Gene passa por essa questão de escola e de faculdade. Vamos destacar aqui alguns trabalhos de cantores e de artistas
não muito conhecidos, mas que também têm, né, uma história de luta e disposição para divulgar a arte. Vou começar aqui falando da Cici Arcângelo. Não sei se vocês já ouviram falar dela. A cantora e compositora Cici Arcângelo, natural de Teresina, formada em psicologia, atua há 11 anos na música, cantando em muitos espaços como bares, restaurantes, casas de shows. E além disso, já apresentou em eventos como Salip, Teresina é Rock, Teresina Pop, Fest Bandas, Fest Luso, Festival de Monólogo de Ipiaga, né, Festival 2021. Cici lançou 12 singles, divididos em 3 EPs, então já é um trabalho bastante contemporâneo. Seu trabalho toca nas principais rádios da cidade, sua música autoral, além de ser muito respeitada, demonstra o seu cuidado com a área musical. Então vamos gravar esse nome, né? Cici Arcângelo. Com o início da pandemia, a cantora começou a se dedicar mais ainda na criação de composições. Em 2021 foram lançadas canções como Dias Estranhos, Invisível Tsunami, né, que fazem parte do novo EP da cantora. Aí o trabalho da Cici Arcângelo. Temos também a Street Company, que é um selo, ou como o próprio nome sugere, uma companhia que promove ações culturais dos movimentos de rua. Dentre essas ações, promove especialmente seus músicos afiliados, o Matza, JP Sena, Pedro WNX e Sávio Uriel. Na prática, a Street Company é um coletivo de sonhos e força de vontade, pois é o que move o grupo, a cada um, né, com suas individualidades. Então é um grupo que promove musicalidade e experimentação no Piauí, um povo jovem, um povo disposto a fazer cultura e a fazer arte. Então, gente, quando você tiver dúvida para saber o que está acontecendo no cenário musical local piauiense, né, teresinense ou na sua região, dá um Google, dá uma pesquisada, né, dá uma olhada, porque a coisa está se mexendo. Pode não chegar para você através da grande mídia, mas você pode ir atrás sem problema nenhum. Continuando falando aqui da Street, né, ela foi criada pelo Matheus Mendes e pelo JP Sena no início do ano passado, com o propósito inicial de ser uma empresa de moda urbana, algo que carece bastante em Piripiri, né, esse grupo é de lá. No entanto, com o passar do tempo, observaram a carência de incentivo à cultura urbana nos esportes e na arte, especialmente na música da cidade. Desde então, Mendes e Sena, já integrantes, decidiram unir as forças com o Matza, né, o Pedro WNX, Pedro Costa, o Sávio Uriel e o Salomão Araújo, para que assim a Street Company passa a ser um coletivo criativo a partir daí, produzindo inclusive música, e boa música. Beleza? Bom, esse aí foi o conteúdo de hoje. A gente vai falar agora, né, fazer a correção do exercício da aula passada. Eu coloquei 2 questões e aqui eu trago respostas sugeridas. Então, só lembrando, as respostas, quando a questão é assim, né, questão subjetiva, a resposta colocada aqui é sugerida. Então, a sua resposta, ela só tem que estar harmônica com a que eu coloquei aqui. Não precisa estar com as mesmas palavras, né, mas elas têm que responder dentro do mesmo, né, da mesma essência. Então, qual a função social e histórica das músicas e danças tradicionais de uma região? Já que a gente falou de música tradicional na aula passada. A resposta sugerida é, né, elas promovem a manutenção da memória musical, certo? E cultural de uma região, permitindo que as gerações futuras possam ter conhecimento de suas raízes culturais. Essa é uma das importâncias, né, como função social e histórica de danças e músicas tradicionais de uma região. A outra pergunta foi: explique como a fusão de culturas pode enriquecer uma expressão artística local. Uma resposta sugerida é porque isso permite a representatividade cultural como manutenção da forma básica das multiculturas de uma região. Ok? Quando você tem essa representatividade cultural, quando você entende a sua região como uma região multiculturalizada, certo? E cada cultura precisa ter a sua representação, essas fusões são importantes por causa disso, certo? E por outros fatores também, que eu acredito que você possa ter colocado aí na sua resposta. Beleza? Para a aula de hoje, eu também tenho 2 ações aqui, são exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, e aí vocês pesquisem, anotem, façam a anotação de vocês e repassem para o tutor de sala, né,
para garantir aí a sua presença. Primeira questão, pesquise as bandas musicais piauienses que se destacam aí na sua região. Se você é de Teresina, beleza, se não é, você limita ali a sua pesquisa na sua região. Ah, não tem? Vai aumentando a área, né, de pesquisa. A segunda, você concorda com que as influências tradicionais devem se misturar com as modernas, gerando novos modos de produzir músicas locais? Então, se sim ou não, explique o seu ponto de vista, certo? Para não ficar só na sim concordo, não concordo. Aí a gente pede para você explicar por que você concorda, por que é importante. E se você não concorda, coloque o seu ponto de vista. Não acho que seja importante por isso, certo? Parece uma questão que vai ter aí um âmago mais pessoal, mas na próxima aula a gente coloca aqui também com as respostas sugeridas para balancear aí, a gente ver como é que ficou com a de vocês, tá certo? Então tá aí, essa foi a nossa aula sobre música moderna, né, piauiense. Obrigado pela participação de vocês, um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau!